Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Keila. Você está no nosso canal Ouvindo a Bíblia. Você está aqui, eu acredito que Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Eu vou estar nesse vídeo trazendo uma palavra de Deus. Permita que o Espírito Santo fale com você neste vídeo. Permita que o Espírito de Deus abra seu coração para a mensagem que Deus tem para você nesse momento. Creio que você não está aqui por acaso. Eu creio que Deus tem uma obra para realizar, Deus tem um plano, tem algo para fazer através disso. Então permita Deus fazer uma grande obra na sua vida. Eu quero trazer uma mensagem que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 35, que nos diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passamos para o outro lado. Versículo 36 diz, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e estava na polpa, ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E ao vento se aquietou e houve grande bonança. Então, nesse texto da palavra de Deus, você vê aonde Jesus acalma uma tempestade, é um texto bem conhecido, mas eu creio que Deus falará também ao seu coração através da revelação desta palavra. Nesse texto eu compreendo várias coisas. Eu compreendo que ali Jesus estava com os discípulos estavam com Jesus no barco e mesmo assim eles passaram por uma grande tempestade. De modo que diz aqui que o barco, as ondas passavam por cima do barco e de maneira que já se enchia. Então, com esta palavra eu vejo que mesmo na vida do cristão, na vida do crente, daquele que teme a Deus, daquele que Jesus está na vida dele, está na casa dele, não o isenta de passar por adversidade, não te isenta de passar por adversidades. Não significa dizer que a vida do cristão é só bonança. Não existe esse evangelho. O verdadeiro evangelho é esse em que nós vemos aqui Jesus e os discípulos, e mesmo assim os discípulos passaram por uma grande tempestade. Aqui eles foram quase ao naufrago, né? Quase eles pereceram. Até eles mesmos dizem, não te importa que nós pereçamos, não te importa que nós vamos morrer? E Jesus estava ali dormindo no barco. Então saiba que mesmo você servindo a Deus, às vezes você pode estar se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por tanta tribulação se eu sou um cristão? Por que eu estou passando por isso? Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então nós sabemos que a nossa vitória vem de Cristo. E se nós vamos ter vitória, certamente passaremos também por adversidades. Então aqui os discípulos estavam passando por uma grande tempestade e Jesus estava no barco com eles. Então saiba que se na sua vida você está passando por uma grande adversidade, por uma grande dificuldade, saiba que se Jesus estiver com você, vai dar tudo certo. Ele vai trazer a vitória, ele vai resolver a situação. Mesmo estando com Jesus, nós podemos passar por adversidades, mas não significa dizer que nós vamos ser derrotados. A palavra de Deus nos mostra que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Passaremos por adversidades, talvez por lágrimas, por choro, por tribulações, mas o certo é que o cristão, ele sempre terá a vitória em Cristo Jesus. Deus sempre lhe dará a vitória e o fará entender as suas adversidades. Deus vai fazer você entender o motivo das situações em que você esteja passando. Porque tudo que Deus permite, ele tem um propósito na sua vida. Aqui Jesus convidou os discípulos para passar para o outro lado. Jesus já sabia de tudo. Jesus sabia da tempestade que ia pegá-los. Jesus sabia que o barco ia encher de água. Jesus sabia de tudo aquilo ali que ia acontecer. Mas olha o que Jesus estava fazendo. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Jesus estava tranquilo, o barco, a tempestade, os discípulos no alvoroço. Eu imagino que ali eles estavam desesperados, achando que iam morrer, foram despertar Jesus. E eu imagino que eles estavam realmente achando que tudo estava perdido. Mas Jesus estava no barco com eles. Isso é o que importa na sua vida, é Jesus estar no barco da sua vida. É se Jesus estiver na sua vida. Aqui nós vemos que eles foram então chamar Jesus.
E Jesus estava dormindo, sossegado, ali sobre uma almofada. Porque o nosso Deus é assim, o nosso Deus ele é soberano. Nada o surpreende, nada o pega de surpresa, nada o faz ele se atemorizar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nada diante de Deus, para Deus, a sua tribulação para ele é nada. A sua tribulação para ele não é isso tudo, porque ele tem o poder sobre todas as coisas. Então Jesus sabia que aquilo ali não iria realmente levar-nos à morte, porque Jesus sabia do poder e da confiança que ele tinha no Pai. E é isso que você precisa ter a certeza que esse Jesus está com você, e esse mesmo Jesus que estava no barco dos discípulos, ele é o mesmo e não mudou, e ele pode também reverter a situação, ele pode reverter o problema, ele pode reverter a adversidade, ele pode resolver tudo. E se ele permite o crente passar por uma dificuldade, por uma adversidade, ele tem um plano nisso também. Porque aqui quando os discípulos vão por este caminho, essa tempestade os pega de surpresa. Ali Jesus estava sabendo de tudo, mas Jesus tinha um plano, provar a fé dos seus discípulos. Jesus tinha um plano de revelar o seu poder para os seus discípulos. E talvez seja isso que Deus quer também fazer na sua vida. Quando Jesus repreende o vento e aí tudo ali se acalma, houve uma grande bonança. E então os discípulos ficaram surpresos. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles começaram a se perguntar, ou seja, eles não sabiam que Jesus tinha todo esse poder, que Jesus tinha toda essa autoridade. Então foi nesse momento de adversidade que eles perceberam o poder do Deus que eles o serviam, o poder do Jesus que eles seguiam. Então talvez a sua tribulação, a sua adversidade, é nessa situação que você vai conhecer quem é o seu Deus. É nesta situação que você vai saber o poder do Senhor. Como verás então a glória do Senhor, se não houver então uma situação como esta? Como você vai ver que Deus cura se não houver enfermidades? Como você vai ver que Deus liberta se não houver oprimidos? Como você vai ver que Deus opera maravilhas se não houver realmente dificuldades? Então, diante de tudo isso, é para que nós saibamos que o nosso Deus tem o poder sobre todas as coisas. Saiba que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre o mar, ele tem o poder sobre o vento, ele tem o poder para acalmar qualquer tempestade, para reverter qualquer situação. Porque aqui já parecia que eles iriam perecer, porque o barco já estava enchendo de água. Mas Jesus acalmou-se, deu ordem ao vento, deu ordem ao mar. Quem pode então dar ordem ao vento, né? Ter tamanho poder a não ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus também questiona eles, os discípulos, e disse para eles: por que vocês são tão tímidos, não tendes fé? Porque se nós temos fé e confiança, nós podemos também usar da autoridade do nome de Jesus Cristo para repreender como fez Jesus, repreender a tribulação, repreender o mal, repreender o que está lhe afrontando, o que está lhe causando medo. Saiba que esse Jesus, o nome dele, tem todo o poder. Porque a Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, que o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. E ao seu nome é o nome acima de todo nome. E o nome de Jesus Cristo é o nome todo-poderoso. Então, se você crê no poder do nome de Jesus, repreenda o que está lhe afrontando, repreenda o mal, use da autoridade do nome de Jesus, faça como os discípulos, porque os discípulos também tiveram que ir ao encontro de Jesus que estava lá, na polpa do barco, e foram então despertar Jesus, foram clamar Jesus. Então, talvez seja isso que você precisa fazer, se levantar, não se acomodar diante do que está acontecendo, fazer como os discípulos foram lá e acordaram Jesus e disse: mestre, não te importa que estamos perecendo, que nós estamos morrendo? Talvez seja isso que você precisa fazer, se levantar e dizer para Deus, pedir ao Senhor, pedir a Deus que Ele então mude a sua situação, clamar ao nome de Jesus, usar da autoridade do nome de Jesus para repreender o mal. Deus quer que você se levante com essa ousadia, Deus quer que você tenha essa ousadia, esta confiança, porque Ele deseja operar milagres e maravilhas. Eu creio no Deus que opera milagres e maravilhas, pois Ele tem operado na minha vida e na vida dos meus familiares.
E assim eu creio que Deus pode operar na sua vida também. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que permite você passar pela dor, passar pelo vale, passar pela dificuldade. Mas tudo isso ele tem um plano, mostrar o poder dele na sua vida, mostrar que ele é todo poderoso e assim fortalecer a sua fé. Que Deus venha fortalecer a sua fé neste momento, que Deus venha lhe levantar, lhe dar graça para você ser um vencedor, porque é para isto que Deus nos chamou. Deus nos chamou para crermos no seu nome, para proclamarmos o seu nome. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Em nome de Jesus, eu vou estar orando pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te apresentar esta pessoa, Pai, que porventura está passando pelo vale da dor, pela dificuldade, pela afronta, pela humilhação. Não sei qual é o problema, a dificuldade, mas eu sei, Senhor, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso e que tem poder para reverter. Meu Deus, eu quero clamar ao Senhor por esta pessoa, Pai, que o Senhor venha dar para ela ousadia, para ela se levantar agora nesse momento, Pai, com fé e ousadia, para ela clamar ao Teu nome, para ela repreender com a autoridade que há no Teu nome, Jesus. E assim, Senhor, o milagre seja efetuado na vida dela. Pai, opera na vida de todos aqueles que ouviram a Tua palavra nesse momento. Faz milagres e maravilhas. Mostra o Teu poder, Senhor, na vida destes que estão ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.